Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados pré-analisados para a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o ano é 2024. Primeiro time com probabilidade de vencedor amanhã é o Borussia Dortmund, que joga fora de casa, enfrenta o Heidenheim, 4h30 da tarde, rodada 20 da Bundesliga. Em caso de vitória amanhã, a equipe do Borussia assume a terceira posição, que no momento é do Stuttgart com 37, e empurra o adversário para a quarta colocação. Já o Heidenheim está na 10ª posição com 23 pontos e invicto a 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates. Um ataque houve com média positiva de 2 gols, no que diz respeito aos últimos 6 jogos, e uma defesa até com número satisfatório, média negativa de 1. Já pelo lado do Borussia, invicto a 8 jogos, 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos em especial, porém 5 empates correspondente à somatória desses últimos 8 jogos. Enfim, esse número de empates é que acaba incomodando. A equipe do Borussia tem média positiva de 2,5 gols próprio partida e média negativa de 1. Enfrenta um adversário chato, enjoado, na maioria das vezes. Esse confronto acaba com ambas marcas e mais de 1,5 gols. A equipe do Heidenheim em casa, nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates, está invicta. Marcou 11 gols, sofreu 5, uma defesa com número satisfatório e um ataque com a média positiva de 2. Já pelo lado do Borussia Dortmund, fora de casa foram 3 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 6 jogos. Marcou 5, sofreu 12. Esse ataque aqui não funcionou tão bem no que diz respeito a esses últimos 6 jogos como visitante, e a defesa precisa melhorar. Ainda assim, acredito na vitória do Borussia, é favorito, joga fora de casa, é bem verdade. Probabilidade de placar exato, 2-1 para o Borussia, ou mais de 1,5 gols, e o ambas marcas no bilhete tem muito valor. Agora partindo para a Itália, Série B, também às 4h30 da tarde, Palermo e Bari. O Palermo está na 5ª posição com 36 pontos e o Bari é o 12º com 27. O Palermo perdeu apenas um jogo nos últimos 7, vive um grande momento, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Porém, essa derrota foi fora de casa, marcou 17 gols, sofreu 15. Um ataque houve com média positiva de 2 gols e uma defesa com números que não é tão satisfatório, precisa melhorar, anda tomando muito gols ultimamente. A equipe vem de 3 vitórias seguidas dentro dos seus domínios nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias no total e 2 derrotas. Marcou 13 gols, sofreu 11, aquela média positiva de 2 e negativa de 2 gols próprio partido e negativa de 2, continua, precisa melhorar a parte defensiva, porque o ataque está funcionando muito bem. Ainda assim, acredito na vitória do Palermo, um jogo com cara de 2-1, mas eu acredito num 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Palermo para vencer e Borussia Dortmund também para vencer. Agora, para fechar a tripla do dia, Bristol City e Leeds, Championship inglesa, 17 horas da tarde, rodada 30, campeonato inglês, Série B, Bristol City e Leeds. O Bristol que está na 13ª posição com 38 pontos, recebendo o Leeds, que é o 4º com 57. O Leeds está invicto a 6 jogos, são 5 vitórias e 1 empate. Um ataque over, 2 gols próprio partida no que diz respeito a esses últimos 6 jogos e uma defesa muito sólida com 2 gols sofridos nos últimos 6 jogos. Já pelo lado do Bristol, venceu apenas um jogo nos últimos 8, vive um péssimo momento, uma vitória justamente contra o West Ham, eliminou o West Ham, exatamente, da Copa da Inglaterra, eliminatórias. Caramba, empatou lá 1-1 e no jogo da volta derrotou a equipe do West Ham com 1-0. Mas parece que essa vitória, essa eliminação foi um tanto quanto enganosa, porque bem verdade a equipe vive uma temporada horrível, mas Copa é Copa e a gente sabe que tem essas surpresas. Zebraça eliminou a equipe do West Ham, que também não vive um grande momento, a realidade é essa, e a equipe do Bristol não quis nem saber, passou por cima e eliminou a equipe, digamos assim, de maior qualidade, maior estampa. É o futebol, o mais competente acaba vencendo, nem que seja aquele time, entre aspas, considerado inferior. Mas, ainda assim, mesmo com essa vitória aí de valor, né, enfrentar a equipe do West Ham, eliminar numa Copa, não é brincadeira. Não é para qualquer um, até porque a equipe do Bristol tem números e um aproveitamento em uma equipe de menor qualidade. A realidade é essa. Leeds favorito, 2-1 fora de casa ou mais de 1,5 gols no bilhete, tem muito valor. Acredito muito nessa vitória do Leeds amanhã. E assim como eu falei dos 2 times anteriores, probabilidade de vitória da equipe do Borussia Dortmund, probabilidade de vitória do Palermo e probabilidade de vitória do Leeds para fechar a tripla do dia. Esses 3 para vencer ou simplesmente mais de 1,5 gols no bilhete tem grande valor. Lembrando que o jogo da equipe do Borussia tem grande probabilidade também de ambas marcas, e aí fica a critério de todos vocês aí, ou de quem, melhor dizendo, quer abraçar aí essas análises, abraçar num bom sentido, né, entre aspas, até porque ninguém aqui é influenciador de nada, apenas a gente está compartilhando experiência e eu passando para vocês o meu potencial em termos de análise, mesmo sabendo que eu também estou sujeito a red,
a tropeçar, errar, faz parte, somos humanos, somos seres imperfeitos, isso acontece, mas eu tento mandar todos os dias um conteúdo de qualidade e grande probabilidade. É bem verdade que hoje o Brasil decepcionou, né? Analisei vitória com placar exato do Novo Horizontino, analisei vitória contundente, né? Fui enfático ontem do Volta Redonda e analisei a vitória do Brasil, mas aí mesclou o time, entrou com o time meia boca e facilitou aí a jornada da equipe da Venezuela, que venceu por 3-1. Mas enfim, é o futebol, a gente tem que aprender com os erros, né? E o Brasil hoje, colocá-lo na tripla do dia, depois que eu fiquei sabendo que o time ia botar seus principais jogadores, em especial no banco, a princípio, eu vi que foi um erro e eu tenho que reconhecer isso, né? A realidade é essa. Quando eu vi durante o dia a ODD do Brasil subir demais, eu falei, aí tem coisa, não vai dar certo. Eu tenho que ser sincero, honesto, e eu peço até desculpa por ter colocado o Brasil aí, né? Talvez se eu tivesse colocado os 3 do Paulista, ou melhor, 2 do Paulista e aproveitado o Volta Redonda, talvez não, daria muito certo, até porque os 3 do Paulista venceu, né? Os 3 mandantes. Mas enfim, faz parte, bola pra frente. Borussia Dortmund, Palermo e a equipe do Leeds, tripla do dia, formando amanhã. Uma boa noite a todos, uma boa sorte. No final do vídeo, a gente tem também aqueles outros conteúdos, probabilidade para cá exato, múltiplas, top 5, tem o sextor, top 10 e aquela tentativa de quebra de recorde, o Super 16. Boa noite a todos, até a próxima e uma boa sorte.